nós vamos tratar aí um tema bastante já discutido, bastante estudado pelas todas as esferas sociais, porque é um tema aí que abrange o que influencia nas nossas vidas, abrange todas as nossas atividades, o nosso dia a dia. O termo globalização, né, que é um fenômeno social, um termo social que vem já sendo difundido, discutido a partir de 1980 com o avanço das novas tecnologias, com a modificação, com a melhora das novas tecnologias, surge o termo globalização, né, para descrever esse processo de intensificação dessa integração tanto econômica quanto política internacional, né, marcado aí pelo avanço dos sistemas de transporte, pelo avanço dos sistemas de comunicação, né? Mas o que significa esse mundo globalizado? É um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. Então, é um processo de integração em todas as esferas da nossa sociedade. Ele é muito importante, deve ser um tema aí discutido de várias formas, de várias maneiras, exaustivamente, até que a gente entenda esse processo de globalização, de integração social e cultural. Nós vamos ver que com esse termo aí, ele traz alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Nós vamos dar uma ênfase na exclusão social, que esse termo nos proporciona, essas características que vêm junto com esse termo globalização, né, nos dias atuais, para quem tem o acesso à internet, quem tem um tablet, um celular. É impossível imaginar a vida sem esses recursos, né, principalmente sem a internet. O uso dessa rede mundial se torna cada vez mais comum e necessário em muitos lares do planeta, em muitos lares da sociedade, né? O avanço realizado nesses sistemas de comunicação e de transporte é que foram responsáveis aí pela consolidação dessa globalização atual, né, que proporcionou uma integração de tal forma que fez surgir novas expressões. Por exemplo, aldeia global é uma expressão mais atualizada, uma expressão que surgiu com o desenvolvimento de globalização. Aldeia global no sentido assim, de integração, todo mundo estar conectado com todo mundo, um sistema de aldeia global, mesmo no sentido real da palavra, todo mundo conectado com todo mundo, né? Então esses termos novos surgiram, nós temos novas tecnologias, né? Um avanço aí, por exemplo, hoje temos televisão de 10K, né? Internet 5G, né? Então esse avanço, essa melhora, essa agilidade na comunicação é que proporcionou todo esse mundo globalizado, que traz com ele algumas características. Por exemplo, podemos falar de características econômicas desse mundo globalizado, que é a formação de blocos econômicos, países se fazendo acordos comerciais, países se integrando economicamente através da internet, né, para fazerem negócios melhores, fazendo desaparecer fronteiras entre os países membros, para negociações mais rapidamente, mais agilizadamente. Na questão de importação e exportação de produtos, e quando eu falo importação e exportação, estou falando no sentido amplo da palavra, né? Porque quando não vem só produto para nós, ou não compramos ou não só vendemos o produto, nós vendemos a nossa cultura, nós compramos a cultura estrangeira também. Então é tudo aquilo que vem por trás dessas características de compra e venda, de importação e exportação. Os meios de comunicação, talvez a marca mais visível dessa globalização, talvez seja no campo dos meios de comunicação. A televisão, por exemplo, e o telefone já cumpriram a parte deles e aí evoluíram para televisões, para celulares inteligentes, para televisões que têm um acesso rápido, acesso a tudo, né? Canal aberto, canal fechado.
Então nós temos toda essa evolução dos meios de comunicação e de transporte que vieram ajudar a intensificar essa globalização que a gente vive hoje. E aí nós temos outros avanços, por exemplo, o avanço na saúde, né, que temos pontos positivos nesse avanço da saúde. Né? Há algum tempo atrás tivemos uma pandemia que matou milhares de pessoas. Rapidamente, em questão de um ano e meio, conseguimos um bloqueio, pelo menos parcial, dessa grande pandemia, que matou um monte de pessoas. Antigamente, até 1960, como temos relatos da história, quando ocorriam essas pandemias, ia 2, 3, 4 anos para conseguir um bloqueio, muitas vezes um bloqueio que não era nem muito eficiente. Né? Hoje não, hoje com as tecnologias nós fizemos operações via vídeo, né? Operações à distância. Então, esses meios de comunicação, eles vieram, de transporte, vieram para facilitar os meios de transporte. Por exemplo, hoje, se eu quero comprar um produto importado, eu consigo muito facilmente. O meio de transporte entrega na minha casa. Nós temos entrega de drones, né? Entrega de lanches, né? Com drones. Isso tudo é um fruto dessa globalização, um fruto desse mundo globalizado que a gente vive hoje. Né? Principalmente no papel mais amplo da palavra globalização, né? Alguns aspectos positivos, alguns aspectos negativos que a gente pode citar também, né? Alguns aspectos positivos, tem uma lista enorme, mas eu não consegui elencar os 4 positivos e os 4 negativos, que é para a gente discutir um pouquinho, né, na nossa aula de hoje. Aspectos positivos da globalização, por exemplo, é o acesso a diferentes produtos de diferentes países. Ficou muito mais facilitado, como falei anteriormente. Comprar um produto importado fica muito fácil. 2, 3 dias você chega na minha casa. É só ter acesso à internet. Antigamente você comprava um produto, para começar já era difícil você ter acesso, né, ao produto importado. E aí quando você conseguia, demorava um monte, aí você teve que pagar um monte de taxas alfandegárias. Tudo isso com essa formação de blocos foi fazendo a diminuição dessas taxas, melhorando o preço, barateando o preço. Tudo isso são pontos positivos. Mercados mais competitivos, né? Mercados, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, se tornaram mais competitivos, melhorando a qualidade dos seus produtos. E aí nós temos um maior fluxo de capitais, do investimento entre países investindo em outros países. Nós temos o caso aí da China, fazendo altos investimentos no continente africano, né, em países africanos. Claro, qual seria a contrapartida? A China teria uma mão de obra barata, é claro, né, mas a China também leva tecnologia para os africanos, que até então não sabiam do que era, viviam uma vida mais difícil, fazendo com que melhorasse as suas qualidades de vida, né? E outros aspectos aí, o maior fluxo de capitais, então já falamos agora, investimento entre países, maior desenvolvimento tecnológico. Eu acho que esse aí seria um ponto mais positivo, né? Essa evolução dessa tecnologia, que muitas vezes vem evoluir para melhor, né? Para facilitar, para agilizar a nossa vida. Hoje em dia a gente marcamos aí, trabalhamos via computador, trabalhamos via internet, né? Temos acesso a tudo que a gente precisar, a culturas de países diferentes. É muito fácil, né? Então esse ponto são pontos aí, esse desenvolvimento tecnológico é um ponto muito positivo. Aspectos negativos dessa globalização, podemos citar aí a maior propagação de crises financeiras, a economia também, né? Um país entra numa crise e acaba, um outro país que tem investimento acaba entrando em crises também. Então essa propagação de crises financeiras é muito mais agravante nesse sistema globalizado. Essa propagação também de doenças é muito mais agravante nesse sistema globalizado, porque se propaga muito facilmente, se nós estamos ligados, interligados uns aos outros, não só via internet, mas, por exemplo, pontes aéreas, ligações, os voos, né,
o transporte aéreo evoluiu bastante, né, fazendo com que aumentasse o contato entre pessoas e aí a propagação maior de doenças, né? Os países aí podem elevar níveis de desemprego, né? Por exemplo, tem uma empresa multinacional instalada no meu país e aí ela resolve sair porque não está dando lucro suficiente, aumenta o nível de desemprego, aí fica 4, 5 mil pessoas desempregadas, é um ponto negativo, né? Em países de pequenas dimensões, corremos o risco de virar um monopólio de uma transnacional se instala em países de pequenas dimensões, toma conta do mercado, toma conta da economia, e aí impede o crescimento de empresas nacionais, né? Então, são riscos que a globalização traz com ela também, né? Traz junto esse nome globalização, eu falando anteriormente, é um nome pesado, essa diversidade cultural também, uma exclusão social que vem junto com esse nome globalização, com a aldeia global. Essa diversidade cultural, como a própria expressão sugere, refere-se a diferentes costumes, né? A diferentes culturas, a diferentes tradições de um povo, podendo ser representado através da língua, das crenças, dos comportamentos, da política, da arte, da música, dentre outros elementos. As discussões sobre cultura e identidade têm se tornado cada vez mais frequentes nesse sistema globalizado que a gente vive, né? Então, devemos questionar se essa exclusão social que nos traz aí tantos problemas sociais, né? Eu não tenho, por exemplo, não tenho condições de ter acesso à tecnologia, eu fico excluído da sociedade, eu fico à margem da sociedade, a gente se torna um marginalizado social, né? Fico à margem, eu fico sem informações, eu fico sem o poder de compra da sociedade. Isso é muito importante a gente ter, né? Essa expressão então vai sugerir uma exclusão no sentido real da palavra, uma exclusão social, né? Alguns críticos, por exemplo, apontam o surgimento de uma terceira cultura, uma cultura híbrida, que se forma aí com a junção de duas culturas que são negociadas, que são implementadas uma na outra aí, né? Através da internet, surge uma terceira cultura, pode acontecer, mas também tem alguns críticos que falam em aculturação popular, né? A aculturação de uma população. Então nós temos todos esses problemas que devem ser discutidos exaustivamente. Então por hoje é só, espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo.